Profissão Sexólogo, um podcast criado para dar visibilidade à atuação profissional do sexólogo no Brasil, com base em formação séria, ética e responsabilidade. Aqui falamos de sexualidade como atividade profissional, de pertencimento e compromisso com as pessoas e com a sociedade. Estamos iniciando mais um episódio da série Prazer em Reconhecer, em que conversamos com profissionais da sexologia que constroem suas trajetórias com formação, ética e responsabilidade. E hoje nós temos aqui a Rita Rostirola, que é sexóloga e também conhecida por sua atuação como sex personal no Brasil. Seja muito bem-vinda, querida. Bem-vinda, Rita. Tempo? Há muito tempo. A gente estava, inclusive, falando sobre isso sobre agora. Isso. Vendo uma foto. Meu Deus, puxaram até provas aqui, né? Até provas tem aqui. Somos jurássicos, né? Tudo bem. Somos. Jurássicos. É um prazer Nossa, enorme mais de estar 10 aqui. anos. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Não, 10 anos? 10 anos agora. 16, anos. 26. 10 anos. 10 anos. Uma Coisa década. boa, né? Coisa boa. Que encontro maravilhoso aquele, né? Muito, Exato. muito. Começo de tudo. Exatamente. Rita, como foi seu caminho até a sexologia e até a construção dessa atuação como sex personal? Então, eu posso dizer que isso não foi. No início não era um plano de carreira. Eu não tinha, o plano, não tinha a ideia de atuar nisso jamais na minha vida. E as coisas foram acontecendo naturalmente. Eu sempre gostei do tema, eu sempre me preocupei. Então, era muito comum eu ajudar mulheres que me cercavam. Sim. Desde familiares, era tia me ligando de madrugada, escuta aqui, teu tio tá fazendo isso, o que que eu faço? Isso, mas eu, né? Então, era as minhas amigas, tu tem uma postura que me ajuda. A mãe das minhas amigas ensina essa menina, olha só, tu pode botar um saco de batata que tu chama atenção, olha ela, eu boto coleção de roupa nova todo ano e não adianta. Era assim. Era uma coisa que todo mundo dizia que era muito natural em mim, mas eu vou te dizer que eu não acreditava muito nisso. Então, né, eu não acreditava nesse poder, não só que eu tinha, mas que toda mulher tem. E que a gente pode trabalhar isso. A sensualidade, ela não tem nada a ver com tipo físico, ela não tem nada a ver com idade, ela tem a ver com a tua postura, com tu te gostar, com tu, né? Enfim, tu realmente, assim, saber o teu valor. Então, eu passava isso, e aí, com o tempo, eles foram se formando grupos, foi sem querer, a coisa aconteceu, assim, sem plano de carreira mesmo. Intuitiva, né? Claro que eu estudei, eu fazia ginástica olímpica, então eu tinha uma postura, eu fiz muita ginástica olímpica quando eu era nova. Eu era nova, já fui nova, gente. Pausa dramática. Mas todos nós, né? Já fomos novos. E aí eu tinha uma postura que realmente se diferenciava das minhas amigas, era diferente, né? Sempre fiz danças, então eu já tinha uma postura, um comportamento corporal diferente, eu me posicionava diferente das outras. Então, isso por si só já chamava atenção, né? Mas a minha autoestima não era isso tudo. Por mais que as pessoas me vissem assim, eu nem sempre me via, né? E aí aquela história de autoconhecimento, de, nossa, eu acho que eu tenho problemas com a minha sexualidade. Imagina só, eu tinha 23 anos e eu achava que eu era fria, professor. E a gente vê muito isso hoje, né? Sim. Ainda vê isso, depois de quantos anos, né? E então aquilo ali fria, você fala, só para a nossa audiência aqui entender, fria você fala sexualmente. Exatamente. Não, eu achava que eu tinha... Eu dizia que eu era fria para te ver o tamanho da ignorância, por isso que eu digo que estudar, né? A gente se qualificar faz toda a diferença, porque fria para mim era eu não atingir o orgasmo. Eu achava que eu não atingia o orgasmo e que eu era fria. E aí, gente, por outros motivos, eu fazia terapia com psiquiatra, né? Caso na família de dependência química, né? O professor sempre fala isso. Meu ex-marido tinha problema com álcool e drogas, né? Dependente químico, assim, nível hard. E ali, em busca disso, eu acabei percebendo várias coisas em mim.
eu não era fria, né? Eu realmente não entendia dos Paranauê, eu não tive educação sexual, eu Sim. não tive alguém que me, né? Na verdade, ele tinha ejaculação precoce, mas eu não chegava lá porque não existia aquela conexão, não existia todo aquele processo que a mulher é diferente do homem, Sim. né? Enfim, e aí isso eu escutava e digo, gente, se eu passo por isso, mais mulheres devem passar. Aí eu passava. E eu vou para outra pergunta para ela complementar, Sim, para e ela tem tudo a ver com o juntar, que ela tá porque tem falando. tudo a ver com o que você está Claro. falando. Que a pergunta é: o que a formação em sexologia mudou na sua prática profissional e na forma como você passou a conduzir esse tipo de trabalho? Foi simplesmente assim, a questão do profissionalismo, do estudo científico mesmo, das técnicas, que não é só técnica, é aquela vivência. Realmente, assim, foi uma ponte entre o que eu fazia, que eu não tinha o conhecimento, mas essa ponte para levar essas mulheres para essa liberdade com responsabilidade. Antes eu falava muito mais sobre a minha percepção, sobre o que eu via, sobre o que eu aprendi, mas através da sexologia eu tive um fundamento científico, eu tive ali entender, né, que isso tudo a gente tem que levar com muita seriedade, muita responsabilidade, porque tu está lidando com o que as pessoas têm de mais íntimo, uma das coisas mais íntimas da pessoa. Né? Então, isso me fez falar com muito mais seriedade, com muito mais responsabilidade. Eu me sinto muito segura hoje em dia para poder informar as mulheres. Então, até porque, vamos combinar, professora Graça, que informação tem de monte hoje, né? Sim. Exato. Tem tudo que mas isso aí faz a diferença? Ainda não. Exato. Então, eu acredito que o sexólogo, ele faz essa transição aí, ele é essa ponte da informação para a liberdade, mas para essa liberdade com responsabilidade, tu te conhecendo. E o sexólogo, ele tem que... E é aí que eu vi muita coisa que tu não pode ter aquele olhar assim de julgamento. Tu tem que aprender a não julgar, tu tem que acolher, porque tu vai escutar, como eu disse, são coisas íntimas das pessoas. Sim. E diferente de mim, quando no início que eu palestrava só para as mulheres, tipo, elas me escutavam. O sexólogo, ele escuta. Né? E aí que tu percebe, assim, que tu tem todo tipo de pessoa. Muitas vezes a mulher, ela chega ali, que eu trabalho basicamente com mulheres, né? Mas ela chega ali dizendo que eu perdi totalmente o interesse sexual, né? E aí tu começa a escutar aquela história de não julgar, aquela ética profissional, saber conhecer como funciona o corpo dessa mulher, como, né? Enfim, e aí tu percebe que ela não tem falta de desejo, né? Ela tem muitas vezes, principalmente uma mulher mais madura, ela está com falta de descanso, não falta de desejo. Ela está com falta de conexão, ela está com falta de autoconhecimento, né? E isso acaba fazendo com que ela tenha aí, ela se encontre, e aí que eu digo que tu se torna essa ponte para a liberdade dessa mulher. E aí ela se descobre e acontece a transformação. É assim que eu vejo. Olha só, vou aproveitar, porque ela falou aqui, a nossa convidada falou de algo muito importante, professora Graça, que não basta só ter informação, não é verdade? Mas eu vou te dar uma informação que, se você souber o que fazer com ela, eu acho que vai te ajudar muito. A Abrasex, a Associação Brasileira dos Profissionais de Saúde, Educação e Terapia Sexual, associação a qual todos nós aqui pertencemos, ela está ainda com 30%, ou melhor, está porque você está assistindo a gente. É isso, eu vou combinar isso contigo. Você tem 30% de desconto na anuidade 2026 se você procurar a Abrasex por meio de e-mail, WhatsApp, enfim, e mencionar o código. O código está aqui, ó. Esse é o código, Profissão Sexólogo com Casal Tessarioli. Ou seja, você fala o código, eu entendo que você está acompanhando a gente aqui no podcast, e aí você é contemplado com esse belíssimo desconto, 30%. E aí eu vou voltar aqui para a nossa pauta, porque o papo está muito bom com a Rita Rostirola. Rita, conta pra gente, como você enxerga hoje
esse campo de atuação, especialmente diante de tantas interpretações diferentes sobre o que é ou não o trabalho de uma sex personal? Então, é aquilo que eu digo, hoje em dia a gente vê, tá pulverizado isso, né? Porque hoje existem muitas, não é? Só que aí que tá a diferença. Não adianta tu tentar vender uma ideia assim de receita mágica, e é aí que a sexualidade entra com força total. Não existe receita mágica. Perfeito. Tudo bem, eu posso eu trabalho no digital, eu sei que eu tenho que chamar as pessoas para o meu funil ali, para elas conhecerem o meu trabalho. Mas no momento que elas conhecem, elas vão ver que ele vai muito além disso. Não existe. A técnica, ela pode funcionar para mim hoje, mas não funcionar amanhã. E quem dirá para inúmeras mulheres? Não existe isso. Eu tenho que ter muita responsabilidade, né, para estar lidando com isso das pessoas. Então, vai muito além de técnica, vai além de fazer essa mulher conseguir se conectar. Saber que muitas vezes é um problema de comunicação, né? Então, as pessoas pensam, uma sex personal trainer só ensina posições, só ensina... Não, gente. Primeira coisa que tem que entender, eu tenho que ter minha autoestima trabalhada. E para eu ter minha autoestima trabalhada, eu tenho que me conhecer enquanto mulher. Eu tenho que saber quem eu sou, como eu funciono e o que eu posso fazer de melhor por mim. Só então, quando por isso que eu uso muito essa coisa de de me libertar, né? Muitas vezes a mulher, e eu, assim, como eu já tô são 30 anos, esse ano tá fazendo 30 anos. Você tá brincando? 30 Não, anos que você tá trabalhando com isso? 30 anos. E eu vi muita coisa. Imagina. Muita coisa. Eu digo assim, e o professor, vocês têm uma carga muito grande também. Eu diria assim que lá no começo, as pessoas me viam como subversiva por eu falar do que eu falava. Só. Hoje em dia, muitos me veem como conservadora. Vai entender, né? Então, percebe aí? Então, hoje em dia, por quê? Porque hoje em dia tu vê isso escancarado de uma forma assim, faz isso, tal posição, tal não sei o quê, parará. Mas, gente, é isso mesmo que vai deixar essa mulher bem com ela mesma? É isso mesmo que vai deixar o relacionamento saudável? Nem sempre, porque se fosse assim, vamos combinar, posso esculachar Claro, aqui? por favor. As putas estariam todas num relacionamento sério no dia seguinte, Sim, né? sim. E não é isso que a gente vê. Então, Estariam todos muito bem casadas. muito bem casadas, e não é assim. Sexo é uma coisa, mas sexo está debaixo daquilo que a gente aprendeu, aquele guarda-chuva da sexualidade, né? É um dos pilares. Um dos pilares Ô, só. professora, lembrou da sua aula. Mas claro que eu lembro. Como que eu não vou lembrar? Acabou de falar do guarda-chuva. Então, a gente tem que entender, por isso que eu digo que é fundamental, a gente tem que estudar. Tem que estudar e muito. Isso fez toda a diferença no meu trabalho. Porque, obviamente, eu tenho realmente as técnicas para fazer com que uma mulher se sinta mais poderosa, para que ela aflore a sua sensualidade, que todas têm. Mais sensual. Né? Enfim, mas eu tenho que ter conhecimento do que... Eu tenho que ser muito responsável para fazer isso. Uhum. Não sei se eu estou falando demais, não, povo, tá falando mas é isso. Na medida, né? na medida. Não, e vamos para a próxima pergunta, que acho que vem bem a respeito do que você está falando. Quais cuidados éticos você considera indispensável nesse tipo de atuação, especialmente para preservar limites, responsabilidade profissional e o respeito às pessoas envolvidas? Basicamente, eu acho que nessa pergunta ela já responde, né? Isso. Porque tu tem que ter muita ética. E a ética envolve o sigilo, né? Tu saber escutar e não passar isso. Tudo bem, eu no meu trabalho, eu cito exemplos, como eu citei aqui, falei, mulheres que chegam até mim e dizem que não tem mais desejo sexual. Mas eu não vou citar nome, CPF. Eu né? acredito que mulheres importantes procuram você, não é? Exato. Exato. Muitas vezes que eu falo da sociedade. Isso, elas são poderosas. Isso. Né? Mulheres muito poderosas. Executivas. Isso. E muitas vezes ali no campo íntimo, elas são muito inseguras. Que nem aquele filme O Diabo Veste Prada, não é? A gente tem aquela personagem. Basicamente isso, né? Então, o que tu vê ali? Hoje em dia as mulheres elas estão muito voltadas para o trabalho, para a sua carreira, para a família,
né, para a família, para o relacionamento, Aham. mas não para elas. Né? Perfeito. Elas deixam de cuidar dessa base fundamental. É aquela história, uma das coisas que eu sempre falo também, né? É por isso que a gente tem que ter muita ética e saber escutar sem julgar, porque cada pessoa chega ali com a sua história de vida. Às vezes são duas histórias, é a dela e a da parceria, Assim. né? E a gente tem que saber escutar aquilo sem julgar. E isso, através do estudo, que a gente aprende a se desvincular disso, né, a realmente poder ajudá-la nisso. Então, é estudar muito, eu sempre digo, o sexólogo ele tem que estudar muito, né? E, além de estudar, ele tem que ter a ética, ela vem muito associada ao sigilo, né? E isso aí, e a gente saber escutar sem julgar. Eu acho que isso é a receita, assim, para a gente poder ajudar realmente uma pessoa. E para a gente não julgar, a gente tem que se despir, né, dos nossos preconceitos, enfim, porque todos nós temos essa carga, temos essa história, né? Ela já está respondendo a minha pergunta. Ai, meu Deus, eu sou não é? assim, eu falo que nem uma matraca. Já está né? respondendo a minha pergunta, mas mesmo assim eu vou seguir com ela. Que conselho você daria para quem pensa em atuar no campo da sexualidade, mas ainda não tem clareza sobre isso que você está falando, sobre esses limites, sobre essa responsabilidade que envolve, por exemplo, um trabalho como esse que você faz há 30 anos. Como é que você aconselharia uma pessoa que quer entrar na área hoje, por exemplo? Vai estudar muito. Né? Vai estudar, né? Não é só, eu também tenho dom, eu não sei o que. Gente, não é assim que funciona, né? A gente tem que ter uma base científica para vários assuntos. Outros ali, realmente é questão de a gente aprender ali a comunicação, a gente aprender... Porque estudar sexologia, tu sai preparado dali, né? Não é só a base científica, não. Tu vai aprender como lidar com aquele cliente que chega ali com a sua, como eu disse, a sua história de vida. Então, estudar é a primeira coisa. Sim. Né? E como eu disse ali, eu acho que eu respondi mesmo, uma das coisas que eu aprendi muito, foi uma coisa que mexeu muito comigo, é tu não julgar. Né? Tu achar que tu tenha a receita mágica para aquela pessoa. Ninguém tem essa receita mágica. A gente tem que saber escutar e poder dar direção, e aí é a pessoa que vai achar o seu caminho. É a pessoa, né, que toma as rédeas da vida dela. Sim. Né? Então, porque a gente tem que entender que a gente está lidando com o mais íntimo. Essas pessoas chegam para a gente com crenças, né? Muitas vezes é a religião, elas têm histórias de vidas aí, né? Traumas, medos, inseguranças, falta de conhecimento. Então, a gente tem uma responsabilidade enorme nas mãos. Sim. E isso tudo, como eu disse, é só através de muito estudo, né? Muita troca com profissionais realmente qualificados para que a gente possa desempenhar um bom papel, né? Perfeito. Rita, a entrevista aqui com você, além de fluir muito bem, a gente poderia ficar aqui por muito mais tempo, mas a gente gostaria muito de te agradecer, porque a gente pode depois até fazer uma outra entrevista com a Rita. Outro tema. E até não, para ela contar mais detalhes sobre essa atividade dela, que eu acho que é uma atividade muito interessante, principalmente por causa desses cuidados todos que a Rita tem com isso, não é? Mas Rita, muito obrigado por ter topado vir aqui. Eu sei que você não é de São Paulo, Sim. não é? E eu percebi que você estava por pelo aqui. Sotaque. É tu para lá, tu para cá. Tu para cá, né? E aí eu percebendo que você estava por aqui, eu falei para a professora Graça, vamos aproveitar e chamar a Rita para entrevistá-la. Eu que agradeço muito, eu sou muito grata a esse casal maravilhoso, casal Tessarioli, né? A gente se conheceu, nós nos conhecemos há 10 anos, né, professor? Olha, né? E desde então, eu tive um tempo que eu não conseguia acompanhar, que eu parei, que enfim, porque na época era presencial mais. Sim. Mas finalmente, assim, a gente está dando sequência e só tenho a agradecer. E que esse projeto siga assim, porque eu tenho certeza que vai ser um sucesso não só para quem é da área, mas para quem pretende entrar e para quem desconhece o trabalho de um sexólogo, né? Exato. Olha, esse episódio ele é inspirador para você que quer entrar na área, como a Rita fez há 30 anos, só que
dessa forma como ela falou, diferente, estudando. Não é isso, professora Graça? Exato. Obrigada, viu, Rita, Eu que pela agradeço. presença. Vocês são uns amores. Ai, Moram que no ótimo. meu coração. Digamos, Idem. nós Também. dizemos o mesmo. Vamos lá, professora. Vamos lá. Esse foi mais um episódio do Profissão Sexólogo com o casal Tessarioli. Um espaço para pensar a sexualidade como atividade profissional, com formação, ética e responsabilidade.